Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar de um fenômeno atmosférico que é o buraco na camada de ozônio. Quem é então o ozônio, né? O ozônio que compõe essa camada em volta da Terra. O ozônio, ele é um gás formado por 3 átomos de oxigênio, né? Do elemento químico oxigênio. Então ele forma um gás, né? Uma molécula de um gás, e ele tem um cheiro bastante forte, bastante característico e tem uma coloração azul. Aqui eu trouxe um pouco o oxigênio para a gente comparar, né? O gás, o oxigênio, que é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio, que é um gás também, mas que não tem cheiro e também não tem cor. Então o ozônio tem as suas características e é por conta disso que ele protege a Terra da incidência da radiação ultravioleta que vem do Sol. Para a gente falar sobre o buraco na camada de ozônio, é necessário que a gente entenda um pouquinho como é formada, como é composta a nossa atmosfera, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a estrutura da atmosfera. Então, a atmosfera ela é composta por algumas partes, né? Que é a troposfera, que é a primeira camadinha aqui, ó, em volta da Terra, depois a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, tá? Então, nessa sequência aqui, as camadas que estão mais longe do nosso planeta vão levando esses nomes, tá? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera, que é essa primeira camada que a gente está em contato, ela se estende até 10 quilômetros de altitude. Então, da Terra até 10 quilômetros é a troposfera. E é nessa camada que a gente desenvolve as nossas atividades. Não exatamente até 10 quilômetros, né? Mas a gente encontra aí um pouquinho de alguns voos mais baixos, acabam ficando aqui na troposfera. E as atividades mesmo que a gente desenvolve, né? O ser humano vive na troposfera. Acima dessa camada, daí eu tenho a estratosfera, que está entre 10 a 50 quilômetros. Então, ela tem uma extensão de 40 quilômetros acima da superfície terrestre. E é nessa camada que a gente vai encontrar o quê? A camada de ozônio. É aí que a gente encontra a camada de ozônio e nós vamos ver para que ela serve. A concentração de ozônio na estratosfera, que é onde a gente encontra ele em maior concentração, é de 0,35 partes por milhão, né, em relação ao volume desse gás. Então veja como ele é bem pouco, é uma concentração muito pequena, tá? E é lá onde a gente encontra a maior quantidade de ozônio. E esse ozônio nessa camada, ele vai ser o responsável por absorver parte da radiação ultravioleta que chega à Terra, né, através dos raios solares. A camada de ozônio. A camada de ozônio, obviamente, é composta pelo gás ozônio, né? O ozônio é um gás que é formado, né, uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio, é o O3. E esse gás ele tem uma coloração azul escura e a sua concentração, como já vimos, está na estratosfera. Apesar de pouca concentração, 0,35, é a maior concentração que eu encontro de ozônio na minha atmosfera. Esse ozônio, acredita-se que ele se formou há 1 bilhão de anos, entre 12 e 32 quilômetros de altitude, né? Quando a gente sai ali da troposfera e vai para a estratosfera. E ele tem aproximadamente 15 quilômetros de espessura, né? A camada de ozônio tem essa espessura de 15 quilômetros. Essa camada ela tem a função de o quê? Ela vai filtrar parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, o Sol, quando incide sobre as moléculas de ozônio, boa parte dele não passa, né? Passa uma parte da radiação ultravioleta e a outra é filtrada através das moléculas de ozônio. Então, essas radiações que chegam, elas conseguem
as que chegam e atravessam, elas podem ser prejudiciais à nossa pele, a bens de consumo, nós já vamos ver um pouquinho mais para frente, também provocar alguns tipos de doenças. Então, assim, é importante que filtre parte dessa camada para que a gente não seja exposto a toda a radiação ultravioleta que acaba incidindo sobre a Terra. O espectro eletromagnético. Então, para a gente entender como se forma, né, o ozônio, para a gente entender um pouquinho sobre a radiação que incide sobre a Terra, né, que vem do Sol, a gente precisa falar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético, que é o intervalo completo de todas as frequências da radiação eletromagnética. Esse espectro ele se estende desde as ondas que são de baixa frequência, né, como ondas de rádio, por exemplo, até as ondas de maior frequência, como as ondas de raio gama. Tá? Então, eu divido basicamente essas ondas em radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Tá? Então, eu tenho radiação ionizante abaixo, né, do espectro de 400 nanômetros, e depois eu tenho radiações não ionizantes, que são as radiações acima de 400 nanômetros. Nesse meio aqui eu tenho o espectro de luz visível, que é onde a gente enxerga, né? A gente enxerga entre 400 a 700 nanômetros. Então, o que é essa radiação ionizante e radiação não ionizante? A diferença está no próprio nome, né? O nome já diz. Uma radiação é ionizante e a outra é não ionizante. Ou seja, a radiação ela tem um tipo de energia que vai oferecer para mim a capacidade de produzir ou não ionização. E o que é essa ionização? Produzir ionização, né, ter uma ionização, é um processo por meio do qual um átomo, ou seja, uma molécula, ele vai perder ou ganhar elétrons. Tá? Então, a radiação ionizante ela é capaz de penetrar sobre superfície, sobre a pele, e fazer com que um átomo ou uma molécula perca ou ganhe elétrons, ou seja, que ela forme íons. Por isso eu chamo de radiação ionizante. E aqui a gente tem algumas delas, né? Os raios gama, os raios X, também tem raios alfa, raios beta, temos aqui os raios ultravioletas, é esse que chega do Sol, e hoje é exatamente desse tipo de radiação que nós vamos falar. Então, esse tipo de radiação, ele penetra de acordo com o seu tipo, né, e energia, e ele é capaz de penetrar superfícies, alguns mais profundamente, como é o caso dos raios gama, que penetram profundamente materiais. Ele é um material que tem uma alta potência de energia, ele forma muita energia, e para bloquear um tipo de raio desse, eu preciso de chumbo, né, ou concreto. Raio-X, eu já consigo bloquear esses raios com folhas de alumínio, né, de metal, eu já consigo bloquear. E alguns outros raios, a ultravioleta, a gente vai ver que alguns incidem mais profundamente ou não sobre a pele. Tá? Depois eu tenho a radiação não ionizante. Essa radiação não ionizante, ela é bem menos energética e ela não tem esse poder de penetração. E ela vai agir principalmente sobre a superfície onde esses raios vão incidir. Então aqui eu tenho os raios infravermelhos, né? Tenho micro-ondas, tenho rádios, ondas baixas como de antenas ou de eletricidade, né? Daí tenho controles remoto, tem várias micro-ondas, todos eles são raios não ionizantes, não têm o poder de fazer as moléculas ou átomos formar íons. Então, hoje nós vamos falar exatamente da radiação ultravioleta, que é uma radiação que chega sobre a superfície terrestre a partir do Sol. E a camada de ozônio é capaz de bloquear alguns desses raios. As ondas ultravioletas. Então, vamos olhar um pouquinho sobre
as ondas ultravioleta e como que elas incidem sobre a Terra. Então, elas chegam a partir do Sol e eu tenho três tipos de onda ultravioleta. Eu tenho o ultravioleta A, o B e o C. Elas têm comprimentos de ondas diferentes. Né? As do tipo C, ela tem um comprimento de onda de 100 a 280 nanômetros. A UVB tem de 280 a 315 nanômetros e a UVA tem de 315 a 400 nanômetros. Então, a gente vê que da UVC para a UVA, o comprimento de onda vai aumentando. Mas a gente sabe que as que têm menor comprimento de onda são aquelas que têm o maior potencial energético, né? Que é as que fazem mais mal, tá? Que são capazes de penetrar mais profundamente na pele, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho a UVC, onde ela é 100% absorvida pela camada de ozônio. Eu tenho a UVB, que é 95% absorvida pela camada de ozônio, e eu tenho a UVA, aquela que tem um comprimento de onda maior, ela é apenas 5% absorvida pela camada de ozônio. Todos os outros 95% eles acabam incidindo sobre nós, né, sobre a Terra, na troposfera. Então veja aqui, ó, a UVC totalmente bloqueada, a UVB passa só 5% e a UVA passa 95% e incide aqui na troposfera. Tá? Então aqui a gente vai ver que existem, dependendo do comprimento de onda, elas têm potenciais energéticos diferentes e também têm potenciais de causar alguns danos à saúde, mas também são bons para a saúde, afinal de contas é importante tomar sol. Vamos entender então alguns efeitos da radiação ultravioleta de acordo com o seu comprimento de onda, né, e do seu potencial energético. Então, o primeiro comprimento de onda que a gente vai falar é sobre comprimentos de ondas maiores, né, que é o 320 nanômetros a 400 nanômetros, que é a radiação ultravioleta do tipo A. Então, ela se encontra numa faixa entre 320 e 400 nanômetros, certo? Essa radiação, ela atinge mais profundamente a pele e ela vai ser a responsável tanto pelo bronzeamento como fotoenvelhecimento. A gente sabe que tomar sol envelhece, né, com o passar do tempo. Então, lembra que essa radiação ultravioleta, ela chega na Terra 95%, ela é muito pouco filtrada. Então, essa é a principal radiação que chega sobre a troposfera onde a gente vive. E ela penetra, a gente tem aqui a pele, né, epiderme, depois eu tenho a derme e depois eu tenho a hipoderme. Ela penetra até a derme. Então, essa radiação, ela tem um comprimento de onda maior, mas ela é menos energética, ela provoca menos danos, né, à pele, por exemplo, ou qualquer outro tipo de material. Então, ela é quase não é filtrada pela atmosfera através da camada de ozônio. A radiação do tipo B compreende uma radiação entre 290 nanômetros a 320 nanômetros. Então, a gente vê aqui que esse tipo de radiação é uma radiação aqui intermediária, tem um comprimento de onda um pouco menor. E a gente sabe que quanto menor é o comprimento de onda, maior o seu potencial energético. Então, ela atinge a epiderme, né? Atinge uma camada mais superficial da pele. Mas, mesmo que ela atinja a camada, né, menos profunda, como ela tem um potencial energético muito maior, é ela que é responsável pelas queimaduras de pele. E com o tempo isso pode acontecer o desenvolvimento de um câncer de pele. Ela é quase que totalmente absorvida pela camada de ozônio. Lembra que só 5% dessa radiação passa e incide sobre a Terra. E por último, nós temos a radiação de comprimento de onda menor, que é entre 100 nanômetros a 290 nanômetros, que é a radiação do tipo C. Então, essa radiação ela é totalmente filtrada pela camada de ozônio, então ela não incide sobre a nossa pele.
né? Então, ela é extremamente energética e muito prejudicial aos seres vivos, né? A gente está falando aqui do homem, dos animais, das plantas, e também estamos falando de estruturas, né, físicas, materiais da Terra, que eles também acabam provocando algum dano, né? Deixar um material muito exposto ao sol acaba estragando também. Quando a gente fala sobre protetores solares, a gente vê que os protetores solares têm proteção contra UVA e UVB, a sua maioria. Mas tem alguns filtros solares agora que já têm a proteção UVC também, né, que protege desses raios. Porque já que nós estamos falando no buraco na camada de ozônio, e a camada de ozônio seria o responsável por filtrar o UVC, se eu tenho um buraco, consequentemente, o UVC está passando, né? Então, ele também está incidindo sobre nossa pele. Então, ele também pode provocar danos à pele, câncer de pele. Então, a gente já tem produtos hoje em dia desenvolvidos com proteção UVA, UVB e UVC. Quais são então os cuidados que a gente deve ter com o sol, com a radiação ultravioleta, já que a gente sabe que parte dessa radiação está passando pela estratosfera, está incidindo sobre nós? Então, o primeiro deles é utilizar filtros solares, para que a gente não tenha problemas de queimaduras, desenvolvimento de câncer de pele, né? O fotoenvelhecimento. Então, a gente deve sempre usar filtro solar. A gente tem até hoje no mercado bloqueadores solares. Existem basicamente dois tipos de filtros solares, os químicos e os físicos. Ambos impedem a entrada dessa energia, dessa radiação sobre nossa pele. Alguns porque possuem produtos químicos, né, que impedem essa entrada, e outros formam uma camada física sobre a pele, como os surfistas usam, né? Aquela pasta d'água que deixa a pele branca, né? Então, aquele lá é um filtro solar mecânico. Eu não consigo fazer com que ele impede a entrada da radiação na pele. Então, o uso do filtro solar é a primeira coisa. A segunda coisa é evitar a exposição direta ao sol nos horários onde tem maiores, a incidência, né, da luz solar é maior, que é entre o período das 10 horas às 15 horas. E, por último, ter bastante cuidado quando eu tenho dias que está um mormaço, né, aquele calor úmido, ou se não tem nuvens, muitas nuvens. E também quando a gente fica, né, em pé ali, sentado ali perto da água. Por quê? Porque por mais que não tenha sol, por mais que esteja tudo escuro ali, não está aquele sol quente sobre a gente, daí que a gente se desprotege um pouco, esquece um pouco do filtro, não usa o boné, fica sentado ali na beira do mar ou na beira da piscina, aquele mormaço, aquele dia nublado, o céu cheio de nuvens. Então, o que que eu tenho nesse cenário? Eu tenho muita água presente, seja no mormaço, seja em dias nublados com as nuvens, seja perto da beira da água, sentado na água. E o que que acontece? O sol reflete na água e reflete em você. Então, eu tenho um aumento aí da exposição solar, mesmo que esteja nublado, e a gente acaba não percebendo. Então, muita gente acaba ficando num dia nublado aí sem proteção, chega em casa e realmente está todo queimado porque não se protegeu, porque achou que simplesmente porque não tinha sol não ia acontecer nada. Não é, nesses dias que a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a água presente nesses dias de mormaço, quentes, com bastante nuvem, ela acaba refletindo a luz solar e incide em você duas vezes. Por isso também na beira do mar ou na beira da piscina, o sol bate em você, bate na água e volta em você. Então você tem ali uma exposição redobrada. Problemas provocados pelo excesso da radiação ultravioleta. O primeiro que nós vamos ver é sobre a saúde. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas existem outras coisas relacionadas à incidência da radiação ultravioleta. Uma delas é o aumento da incidência da catarata. A catarata é uma doença dos olhos, né, que afeta os olhos, especificamente o cristalino, né, que é uma lente dos nossos olhos,
Então, se eu tenho uma maior incidência dessa radiação, com o passar do tempo, com a idade, né, a catarata é uma patologia que acomete pessoas mais velhas mesmo, esse cristalino ele vai perdendo a nitidez dele, né? Então ele fica mais opaco. Então isso pode ser provocado também pelo sol ao longo do tempo. Também pode provocar queimaduras, né? Queimaduras de pele, dependendo da gravidade, até a formação de um câncer de pele, que é um dos cânceres mais comuns na população. Também pode provocar prejuízos ao sistema imunológico. O que isso quer dizer? Alguém, né, algum de vocês aí que está assistindo essa aula, já deve ter ido na praia ou numa piscina e ter ficado o dia inteiro tomando sol. O que acontece quando a gente toma muito sol, não se hidrata, não se protege direito? No outro dia ou no final do dia, a gente começa a passar mal, né, a vomitar, a ter diarreia, né, a ter alguns desarranjos aí do corpo. Por quê? Porque o sol em excesso, ele acaba prejudicando o meu sistema imune, o meu sistema que protege o meu corpo. Então, qualquer coisa que eu como lá na praia, se eu estou exposta muito tempo ao sol, eu posso pegar uma infecção, né? Comer alguma coisa que provoca uma diarreia, provoca vômito, é o que a gente chama de insolação. Aumenta a temperatura do corpo, da febre, tá? Então, o sol provoca isso. O sol também ajuda na redução da camada de gordura da pele, né? Isso está relacionado aqui à insolação. Então, eu também tenho um aumento da probabilidade de ter infecções por fungos e bactérias. Então, eu tenho uma queimadura de pele, eu também posso pegar aí um fungo ou uma bactéria. E o sol, de uma maneira geral, com o passar do tempo, ele vai também promover o envelhecimento da pele. Quem é muito jovem e toma muito sol, esse envelhecimento é precoce, porque ele acaba degenerando a parte da elastina, né, da pele. Então, existem muitos efeitos sobre a saúde. É importante tomar sol, né, para a gente ter a vitamina D, a formação da vitamina D, que é importante para os ossos, né, para não provocar raquitismo, inclusive crianças tomam sol por causa disso, mas em excesso ele também pode trazer alguns prejuízos. Sobre a vegetação e a agricultura. A incidência muito grande do sol pode provocar a redução da fotossíntese, né? A gente sabe que a fotossíntese acontece por conta do sol, mas quando eu tenho uma incidência muito grande, eu posso até reduzir a fotossíntese nas plantas. E também posso comprometer o crescimento das plantas. Então, com muito sol, as folhas podem cair, diminuir a fotossíntese, como a gente viu, diminuir a taxa de respiração, a taxa de transpiração, o seu crescimento fica prejudicado, fica mais lento e as plantas também ficam menos resistentes às doenças e também aos parasitas. Então a gente vê aqui uma planta queimada, uma planta com parasita. Então esse prejuízo seriam maiores em relação ao plâncton marinho, que a gente sabe que o plâncton marinho, que é o responsável pela troca gasosa do planeta, né? A gente sabe que o plâncton é o pulmão do mundo, né? Ele que vai fazer o aumento, vai fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, se eu tenho um prejuízo aqui, né? Redução da fotossíntese, do crescimento, da respiração, se eu comprometo a minha planta, eu acabo comprometendo a mudança, né? A troca, né, do gás oxigênio, do gás carbônico para o gás oxigênio. Então eu aumento o gás carbônico na água. E daí eu contribuo para um outro efeito também, que é o efeito estufa, porque esse gás carbônico também escapa da água, assim como o oxigênio, e daí eu tenho comprometimento também com o efeito estufa. Então é super importante aqui essa relação, né, da radiação ultravioleta com a vegetação e a agricultura, porque daí a gente também está falando de plantações que têm o seu crescimento comprometido, né, que eles não ficam tão resistentes às pragas, né, aos parasitas, às doenças.
Então, essa relação também existe com a vegetação e a agricultura. Materiais sintéticos ou materiais naturais. Então, a gente tem aqui exemplos de plástico e borracha, materiais sintéticos, ou mesmo da madeira, que são materiais naturais. Mas todo e qualquer objeto é comprometido pela incidência do sol, tá? Então, o sol em grandes quantidades, ele provoca descoloração, a perda da resistência mecânica desse material, ele acaba durando menos, né? Eu deixo uma cadeirinha dessa aqui no sol por muito tempo, daqui a pouco ela tá toda frágil, né? Eu encosto nela, ela tá quebradiça. Por quê? Porque o sol compromete isso também. Então, o que acontece no meio de todo esse ciclo desses materiais? A indústria começa a ter que produzir materiais que exigem processos de produção mais caros para que eu produza materiais mais resistentes, né, para ficar fora, para ficar expostos à luz solar. Então, eu tenho materiais mais caros e também processos de produção mais caros. Então, a radiação solar também atinge os materiais sobre o qual a luz incide. Voltando agora para o ozônio, né, que é o assunto que a gente está tratando, eu vou falar um pouquinho como se dá a formação do ozônio na estratosfera. Né? Ele não aparece lá do nada, ele se forma a partir do gás oxigênio mesmo. Então eu tenho lá na estratosfera tanto oxigênio como gás oxigênio como gás ozônio, certo? Então eu tenho oxigênio, gás oxigênio, mais esse HV representa a radiação, então eu tenho radiação também lá na estratosfera, que faz a formação de dois átomos de oxigênio. Esses são oxigênios livres, são radicais livres, são altamente reativos, né? Então eles querem reagir com outros átomos. Então quem faz isso são as ondas do tipo UVC. Então o que eles fazem? Eles criam átomos de oxigênio. Tá? Eu tenho uma molécula de oxigênio, daí eu tenho a criação de oxigênios livres. Esse oxigênio vai se ligar a um outro átomo de oxigênio e formar o ozônio. Então, a partir disso, eu tenho a formação do ozônio. Então, as ondas de comprimento de menor comprimento, que são as UVC, elas contribuem para a formação do ozônio na estratosfera. O que acontece? Eu também tenho, ao mesmo tempo, moléculas de ozônio também, onde incidem outros tipos de radiação, comprimento de onda entre 320 acima e abaixo, então aqui eu posso falar de ondas do tipo UVA e UVB, que fazem com que essa molécula de O3 forme, por exemplo, uma molécula de O2 mais um oxigênio livre. Então, esse O3, ele absorve a radiação ultravioleta e acaba formando outros tipos de átomos e até o oxigênio livre. Esse oxigênio livre pode se recombinar com outro O3 e formar dois átomos, duas moléculas de gás oxigênio. Tá? Então, isso acontece o tempo todo na estratosfera. Eu tenho O2 formando oxigênio reativo, eu tenho oxigênio ligando com O2 formando O3, eu tenho O3 se desmembrando em O2 e oxigênio, eu tenho esse oxigênio se ligando ao O2 formando O3, eu tenho esse oxigênio se ligando ao O3 formando 2O2, eu tenho esse O2 formando átomos de oxigênio livre, ou seja, essa bagunça, essas reações aqui acontecem o tempo todo e elas mantêm um equilíbrio entre O2 e O3. E a gente sabe que lá na estratosfera a gente tem em torno de 0,35 partes por milhão do gás ozônio. Quais são as substâncias que contribuem, então, para a destruição da camada de ozônio? A mais importante de todas são as substâncias relacionadas aos compostos orgânicos halogenados, né, que são os clorofluorcarbonetos.
Esses compostos nós vamos ver adiante o que realmente eles fazem, qual a relação deles com o ozônio, mas são compostos que já foram até banidos de uso, né? Alguns deles, né? De acordo com alguns protocolos. Então, eles eram utilizados em aparelhos de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, né? Que são os CFCs. Também extintores de incêndio, que são os halons, que são bromoclorofluorocarbonetos, alguns solventes clorados, pesticidas, como brometos de metila e alguns outros que nós vamos ver. Então, os mais importantes relacionados ao buraco na camada de ozônio são compostos orgânicos halogenados, ou seja, aqueles que têm elementos da família 7A, né, os halogênios em sua composição. Os outros são os óxidos de nitrogênio, tá? O NO e o NO2, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Então, eles vêm da onde, né? A sua fonte são os oceanos e florestas tropicais, então aqui uma fonte natural desses compostos, e depois nós temos a fonte produzida pelo homem, né? Nas indústrias que produzem nylon, o ácido nítrico, atividades agrícolas, queima da biomassa e a queima de combustíveis fósseis. E aqui nós vamos falar um pouquinho de uma substância bastante com potencial bem grande para destruir o ozônio lá da estratosfera. A gente sabe, né, que os CFCs, os clorofluorocarbonados, eles não são mais utilizados, a indústria não fabrica mais eles para fins comerciais. E nas nossas casas também quase não tem, só quem tem aparelhos de refrigeração muito antigos que ainda tem CFC, tá? Mas hoje em dia ele já não é mais utilizado. A gente sabe que esses produtos, eles ficam por muito tempo na atmosfera. Eles são bastante, têm um tempo de vida muito grande, tá? Eles são muito estáveis, eles não se ligam. E quando eles atingem a estratosfera, eles sofrem sofrem a ação da radiação ultravioleta. E daí ele se degrada. Quando ele se degrada, ele libera átomos de cloro. Esses átomos de cloro também são muito reativos. E esses átomos de cloro eles vão reagir com o O3 que está na atmosfera e vão formar o ClO e o O2, né? Então ele acaba destruindo o O3. O óxido de cloro, né, que é esse aqui que forma o ClO, ele também pode sofrer outras reações e formar também novos átomos de cloro e de oxigênio livre, que a gente acabou de ver que também pode reagir com o O3. Então, eu pego de novo esse cloro aqui, átomo de cloro, ele vai reagir com outro O3, né, com outro ozônio, formar de novo o óxido de cloro e mais O2. E essas reações também ficam acontecendo o tempo todo na estratosfera. Só que agora esse cloro, né, vai colaborar para a formação, para a destruição do O3 que está na estratosfera. Estima-se que para cada átomo de cloro, ele consegue destruir 100 mil moléculas de ozônio, antes que ele saia totalmente da estratosfera. Então, ele é bastante prejudicial. Vamos conhecer, então, os clorofluorocarbonetos, né? Esses compostos são compostos, como eu acabei de dizer, muito estáveis, eles não se ligam tão facilmente e eles são atóxicos, eles não apresentam nenhum tipo de toxicidade, né? Eles eram muito usados nos aerosóis, né? Nos aparelhos de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, né? Então ele era o gás propelente, né? Que expulsa lá do meu desodorante as substâncias que tem lá. Então todos os desodorantes antigamente tinham os clorofluorocarbonetos. Como a gente viu, eles atravessam toda a troposfera, eles sobem pela troposfera. Como eles são bastante estáveis, eles não reagem e eles conseguem alcançar a estratosfera. Quando chega na estratosfera, que tem uma radiação ultravioleta mais intensa, essa radiação é capaz de degradar essas substâncias. E daí ele acaba liberando átomos de cloro que vão fazer o ataque às moléculas de ozônio.
clorofluorcarbonetos e a sua história, né? Da onde surgiu esses compostos, né? Da onde veio esses compostos e onde eles eram utilizados. Esses compostos são muito antigos, eles são lá da década de 30, né? Eles foram descobertos pelos químicos da General Motors, né? A gente já viu aquelas geladeiras antigas. Essa aqui até não é tão antiga, essa aqui está bem conservada, deve ser um modelo aí de uma geladeira antiga. Mas pensa naquelas geladeiras bem antigas, elas surgiram quando a General Motors, né, a GM, nos Estados Unidos, descobriram que esse fluido, né, ele era importante, ele conseguia fazer a refrigeração bem eficiente. Então, foram lançadas essas geladeiras em 1928. Esses gases, como a gente viu, eles são estáveis e também não são tóxicos. Eles também tinham uma produção bastante barata e eram muito fáceis de estocar e altamente versáteis. Por isso que o CFC eles foram utilizados num monte de produtos químicos industriais que tiveram imenso valor, né? Quando se descobriu isso, eles começaram a ser usados na refrigeração, né, nas geladeiras, nos ar-condicionados, né, condicionamento de ar, na expansão de espumas. Lembra que ele é um gás propelente? Ele expulsa as espumas, né? Por isso que eles estavam presentes nos aerosóis. Também foram utilizados como solventes, esterilizantes e o propelente dos aerosóis. Então, todas as máquinas que necessitavam de refrigeração a General Motors começou a vender para todas essas indústrias, porque realmente tinham descoberto um produto que era estável, que não era tóxico, que era barato, fácil de estocar e tinha uma versatilidade muito grande. Então, os usos importantes para o CFC foram encontrados de década a década, foram encontrando novas maneiras de utilizar esse gás. E a produção mundial estava concentrada nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. E essa produção foi dobrando cada vez mais a cada 5 anos, né? A partir de 1970. Então chegou para o mundo inteiro e todas as indústrias utilizavam os CFCs. Vamos ver aqui alguns exemplos mais específicos desses clorofluorcarbonetos. Tá? Então são essas substâncias que destroem a camada de ozônio e olha como elas são realmente bastante estáveis, né? Então aqui eu tenho o CFC11, por exemplo, que é usada em espuma, aerosóis, espumas e na refrigeração, ele dura 50 anos na atmosfera. Esse outro aqui, o CFC12, ele dura 102 anos, também utilizado em aerosol, espuma, refrigeração, ar-condicionado. O CFC 113, que é um solvente, ele dura 85 anos. O Halon 1211 é utilizado em extintores de incêndio, né, também um gás propelente, dura 20 anos. Aqui é o Halon de novo. O tetracloreto de carbono, né, que é um solvente, dura 42 anos. O metilclorofórmio, um solvente também, de 5 a 4 anos. E esse aqui, ó, que é o que está sendo usado agora, né? Hoje o CFC foi substituído pelo HCFC. Aumentou aqui um átomo de hidrogênio e dizem que essas moléculas não são prejudiciais à camada de ozônio. Então é utilizado, esse é o HCFC é utilizado em aerosóis, condicionamento de ar, né, ar-condicionado, na refrigeração, ou seja, em geladeiras e também como solvente. Tá? Esse já é usado hoje em dia. E aqui eu tenho o brometo de metila, que dura de 1 a 3 anos, que é um fumegante na agricultura. Então joga nas plantas, né, para controlar pragas, para a planta não pegar pragas. Tá? Então a gente vê que esses compostos, olha como eles duram, mais de 100 anos. Então eles são bastante estáveis mesmo. E esses aqui que eu estou mostrando, assim como outros, eles são controlados pelo Protocolo de Montreal. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse protocolo.
O ozônio na troposfera. Então, eu cheguei a falar em algum momento aqui que a gente também tem ozônio na troposfera, lembra? A troposfera é essa camada que está acima da superfície terrestre, né? 10 quilômetros acima da superfície terrestre, eu tenho a troposfera, é aqui onde a gente desenvolve as nossas atividades. Então, aqui o ozônio é bad, e lá em cima ele é good, né? Porque eu tenho aqui ele na estratosfera protegendo da radiação solar. Aqui ele não é bom porque ele acaba causando irritações às mucosas nasais, aos olhos, faz mal para os pulmões, né? Porque lembra que ele é um gás irritante, tem um cheiro irritante bastante característico, então ele deixa os olhos vermelhos, ele irrita o nariz, então ele é considerado um poluente. Em muitas áreas urbanas, esse ozônio tem crescido, né, aqui na troposfera. Primeiro, pela ação solar, que transforma o oxigênio em O3, e também pela emissão dos escapamentos dos veículos, dos solventes das indústrias, das tintas e também da queima da biomassa. Então, esse ozônio aqui na troposfera, ele é visto como um poluente. E aqui vamos falar um pouquinho sobre essa relação do buraco na camada de ozônio e a Antártida, né? Então a gente pode se perguntar, vocês podem estar se perguntando, por que se fala muito que tem um buraco na camada de ozônio exatamente na Antártida, né? Onde eu não tenho tanta civilização, não tenho tanta queima de combustíveis fósseis, não tem muita gente usando desodorante, ar-condicionado então nem pensar, geladeira também não, né? Então por que eu tenho um buraco na camada de ozônio logo na Antártida? Então, a destruição da camada acontece nessa região devido a correntes de ar. Agora mesmo, agora há pouco, estamos em 2020, né? Agosto de 2020, teve um buraco muito grande por conta dessas correntes de ar. O que acontece? Essas correntes de ar, elas levam os poluentes a regiões muito distantes. E lembra que os compostos, os clorofluorcarbonetos, eles são altamente estáveis e eles percorrem grandes altitudes e grandes distâncias sem reagir de forma estável, né, como o próprio nome diz. Então eles acabam sendo levados por corrente de ar lá para a Antártida. Daí, como lá tem um inverno muito rigoroso, de aproximadamente 6 meses, eles ficam acumulados naquela região, né? Porque eles não conseguem se dispersar, eles são levados para lá e não dispersam. No verão, né, quando eu tenho uma maior incidência da radiação ultravioleta, esses CFCs que estão lá acumulados, né, que não conseguem ser dispersados, eles são atacados pela radiação ultravioleta. E daí começa todo aquele processo da destruição da camada de ozônio. Então, uma das explicações dos cientistas é essa, de que esse CFC fica acumulado nessa região e depois, com a incidência mais forte do Sol, eles acabam por atacar, né, essas moléculas de O3. Vamos conhecer então alguns compromissos internacionais que têm como objetivo a redução do buraco na camada de ozônio, tá? Existem muitos compromissos, eles já são bastante antigos, né? Eles já começam aí há alguns anos atrás, mas até hoje existem muita movimentação em torno disso. Então, nós vamos começar com a Convenção de Viena, que foi em março de 1985, onde 21 países se reuniram e assinaram um compromisso de proteger a saúde humana e o meio ambiente desses efeitos do esgotamento da camada de ozônio. Então, a gente inicia aí em 1985 com a Convenção de Viena. Lá em 1987, em setembro de 1987, nós temos o Protocolo de Montreal. Lá em Montreal, foi definida uma lista das substâncias que tinham um potencial de destruir a camada de ozônio. E também começaram a estabelecer alguns prazos para que essas substâncias fossem reduzidas, tanto a sua produção quanto o seu consumo. Em junho de 1990 e em novembro de 92, em Londres,
e em Copenhague, né, na Dinamarca, houveram duas revisões do Protocolo de Montreal, né, que é de 1987. Então, nessas duas vezes, né, nessas revisões, eles verificaram que tinham mais substâncias para entrar nessa lista de substâncias controladas que agravam o buraco na camada de ozônio e também estabeleceram novos prazos, né, para a eliminação tanto da produção quanto do consumo dessas substâncias. Daí a gente tem em 1996, já temos 160 países que assinam esse protocolo, que estão de acordo com o protocolo, estão no acordo de reduzir essas substâncias, eliminar a produção e o consumo dessas substâncias. E aqui é importante pontuar que os Estados Unidos nunca fizeram parte desse protocolo, eles não assinam esse tipo de protocolo, porque alegam que isso prejudica a economia do país. O Brasil. O Brasil é parte do protocolo desde junho de 1990, né? E ele foi implementado pelo governo brasileiro e, num primeiro momento, ele surgiu como o nome de um grupo, né? O Grupo de Trabalho Interministerial para a Implementação do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Bom, é um nome muito difícil de falar, né? Então, geralmente ele era conhecido como GTO, Grupo de Trabalho do Ozônio, né? Então, existe uma portaria interministerial de 4 de outubro de 91 que trabalha em cima dessas substâncias, da redução e eliminação dessas substâncias. Hoje esse nome foi um pouquinho aprimorado para ser mais fácil, inclusive, de falar, né, e ter uma relação melhor com esse ozônio que chama Prozon, né, ou Prozon, que é a mesma coisa, esse grupo de trabalho que visa reduzir e eliminar a produção e o consumo de substâncias que agravam a destruição no buraco na camada de ozônio. Prazos. Então, existem prazos trabalhados entre todos os países que assinam o protocolo. Os CFCs tiveram prazo de até 2010 para banir o seu uso. Então, hoje em dia, já não se fabrica nada com CFC e ninguém mais usa o CFC. Então, o CFC foi substituído pelo HCFC. Tá? Então, mesmo o HCFC também tem prazos de consumo, né? Que a indústria, que a tecnologia invente outras substâncias para utilizar no lugar do HCFC. Então, nos países desenvolvidos, tem um prazo de até 2030 para banir o seu uso. E nos demais países, até 2040. E aqui alguns efeitos da diminuição da camada de ozônio, algumas coisas comprovadas em alguns países. Então, no hemisfério sul, em algumas regiões, se detecta o aumento do câncer de pele e também de cataratas, né? Como na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, na Patagônia. Em Queensland, né, que é no nordeste da Austrália, estima-se que 75% dos cidadãos acima de 65 anos, né, os mais velhos, eles têm algum tipo de câncer de pele. Existe até uma lei local que obriga as crianças, né, quando vão para a escola, a se protegerem com chapéu, com cachecol, né, com protetor solar. Então, existe até uma recomendação para os pais, uma lei que obriga que eles façam isso. A Academia de Ciências dos Estados Unidos calcula, né, que apenas na Austrália estejam surgindo 10 mil casos novos de carcinoma de pele e eles relacionam isso com a redução da camada de ozônio. E no Chile, né, o Ministério da Saúde do Chile informou que desde que apareceu o buraco na camada de ozônio, né, no Polo Sul, também aumentou o número de câncer de pele no Chile, em torno de 133% a mais. Então, o governo também faz campanhas para que a população se proteja, use protetor solar, não tome sol nos horários mais críticos, né, das 10 às 15 horas. Ou seja, existem campanhas para que as pessoas se protejam, porque detectaram que o aumento dessas doenças, né, estão relacionadas com o buraco na camada de ozônio. E aqui eu tenho uma imagem bastante recente, tá?
Então, é uma imagem de 28 de agosto de 2020, onde a gente encontra aqui, ó, nesse site, Ozone Watch, tá? gsfcnasa.gov. Lá a gente consegue acompanhar o buraco na camada de ozônio dia a dia. Todos os dias tem uma imagem. Então, eu comecei aqui com o dia 23 de agosto, 24 até o dia 28. E a legenda é essa daqui, ó. Se tiver bem vermelho, é o lugar onde tem mais ozônio. Daí vai ficando laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro. Quando tá roxinho, é porque eu tenho menos ozônio. Então, a gente consegue encontrar imagens mais antigas onde eu tinha realmente um buraco muito maior aqui no polo, tá? Então, aqui a gente vê que tá de azul claro a azul escuro, então não tá até tão grave, né? E isso acompanhando esses dias aqui de agosto de 2020. Então, para quem quiser acompanhar, entra nesse site aqui, Ozone Watch, tá? É da NASA e ele tem imagens, todos os dias tem imagens antigas também para acompanhar esse buraco. A gente sabe que o buraco na camada de ozônio, ele vai e volta, mas ele realmente tem diminuído, né? A gente tem períodos antigos, né, onde a gente tem um buraco bem maior. Então, encerramos por aqui. Hoje nós falamos sobre o buraco na camada de ozônio e vimos um pouquinho a relação desse fenômeno atmosférico muito importante, um fenômeno atmosférico global. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.